Tá procurando o que assistir hoje no Prime Video? Você veio no lugar certo. Porque hoje eu preparei uma listinha com 10 filmes daqueles perdidos na plataforma. Filmes que eu acho que merecem a sua atenção, que muita gente não vai ter visto ou sequer conhece, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Mas antes de começar, quero pedir para vocês deixarem like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. Não esquece também de compartilhar ele com os amigos. E, claro, mais importante, me seguir aqui no Barata do Cinema. Estamos chegando à marca dos 6.000 seguidores. E eu conto muito, mas muito mesmo com a ajuda de vocês para isso. Então vamos lá. Já tô aqui com o meu Prime Video aberto. E o primeiro filme da lista é um filme maluco que me surpreendeu muito. Chamado Colossal. Você viu esse filme? Eu acho que não. Ele conta a história dessa jovem mulher vivida pela Anne Hathaway que vê o namorado terminar com ela, perde o emprego, é obrigada a se mudar para a sua cidade natal e ao chegar lá, ela descobre algo inacreditável. Ela descobre que do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, tinha um monstro gigante destruindo tudo. E ela descobre que ela controlava esse monstro. Por que isso? Aí tá a pergunta que faz esse filme acontecer, e esse filme é um filme muito provocante a usar esse elemento da ficção científica, dos filmes de monstros gigantes, para mergulhar na intimidade dessa mulher e falar sobre essa frustração, essa raiva diretamente ligada a toda a incapacidade dela em lidar com os próprios sentimentos e com essa espiral caótica que ela viu invadir a vida dela. E à medida que a trama avança, outros elementos entram na história, elementos que só tornam tudo mais complexo, mais irreverente. É um filme assim empolgante de se assistir porque ele é surpreendente, ele é imprevisível, ele é cômico, ele tem uma ambição que eu sinto que anda em falta no cinema hoje. Vejam Colossal, vocês não vão se arrepender. O segundo filme da lista é As Golpistas, e eu adoro esse filme, porque ele é estiloso, ele é provocante, ele conta uma história real, a história de um grupo de strippers que estavam ali cansadas de viverem de migalha, de serem exploradas por seus clientes, e acabam dando troco, encontrando uma forma de roubar eles, e esse golpe ele sai do controle quando ele passa a se tornar muito lucrativo. E esse filme ele conversa muito com a Nora, o vencedor do Oscar, principalmente no que diz respeito ao olhar para o feminino, para a frustração feminina nesse cenário e para as maneiras como essas personagens lidam com essa frustração. E é um filme que ele subverte a lógica dos filmes de assalto, dos heist movies, focando muito aí na perspectiva feminina e na maneira como o mundo masculino pode ser muito mais pesado, repressor, quando as agentes do caos são elas. Então, é um filme, assim, bem interessante e é um filme que você não pode perder. Por falar em filmes provocantes, você não pode perder Ingrid Vai Pro Oeste, filme estrelado pela Aubrey Plaza, pela Elizabeth Olsen, que conta a história de uma jovem absolutamente caótica que começa a tentar canalizar o vazio da sua vida na rotina de uma influencer que filma basicamente cada segundo do seu dia. E ela começa a se conectar com essa influencer, ela começa a invadir a intimidade dessa influencer e até que ela consegue se tornar amiga dessa influencer. E aí as coisas saem do controle. É um filme provocante porque ele diz muito sobre o mundo que a gente vive, embora seja de 2017, é um filme que ele toca de forma muito clara e profunda nessa questão do vazio das redes sociais e nas consequências desse vazio que se manifestam em uma realidade ilusória, muitas vezes vendida nessas redes, mas também nessa cultura do ódio, da agressividade, da toxicidade que a gente convive por aqui diariamente. Então esse filme ele é visionário em tudo que se propõe, além de ser um filme muito provocante, muito cômico e ao mesmo tempo trágico no seu olhar para esse para essa jovem e para esse mundo em que o ato de estar conectado pode ser um grande pesadelo. Já que eu falei em pesadelo, o quarto filme da lista é Incident in Ghostland, tá com o nome em inglês aqui, se vocês repararem. Então você só vai encontrar na plataforma com esse nome.
E esse filme ele é um pesadelo. Ele conta a história de uma família, uma mulher, duas filhas. Elas estão numa viagem para uma nova casa. Elas chegam na casa e a casa é invadida. E aí, gente, é aquilo. É um filme de terror extremo em alguns momentos, mas que transita para o terror psicológico e sempre a partir da perspectiva dessas duas jovens tentando escapar de um destino trágico. É um filme angustiante, basicamente, do começo ao fim e que tem boas surpresas também. Então eu recomendo muito. Sério, gente, eu não acreditei quando eu vi que o quinto filme da lista chegou no Prime Video. Esse filme traumatizou a minha infância e muito, obviamente, por essa figura aqui, né? Vivida pelo Tim Curry. Tô falando de Legend, ou A Lenda, filme do Ridley Scott, que é uma fantasia, mas para uma criança, você vê, imagina, esse personagem aqui, que é o vilão do filme, é um diabão com chifre de 1 metro, que atormenta um casal, pobre coitado aqui, ó, que só queria viver o relacionamento deles no mundo mágico de fadas, elfos, enfim. E esse filme, ele tem o Tom Cruise no começo da carreira, que já é um atrativo, é um filme cult, é um filme... Outro dia eu tava falando sobre fantasia aqui, é um filme que mergulha na fantasia, que ostenta a fantasia, tudo aqui é muito vivo, é muito, sabe, marcante. E esse vilão, eu não vejo esse filme há algum tempo, tá, gente? Pode ser que ele tenha ficado um pouco datado, mas eu acho que é importante até no momento que os filmes de fantasia parecem tão vazios, tão pouco, assim, criativos ou imaginativos, é importante valorizar filmes como esse, A Lenda ou Legend. Você só vai encontrar assim no Prime Video, que não tem por um segundo sequer vergonha de serem filmes de fantasia. E o que falar desse filme aqui, gente? Anos 80, eu nasci em 1987, então eu cresci assistindo SOS Tem um Louco Solto no Espaço, que é uma sátira genial de Mel Brooks, um diretor que fez sátira sobre filmes de faroeste, fez sátira sobre filmes de terror da Universal, fez sátiras sobre filmes do Hitchcock e também fez uma sátira sobre a Space Opera, sobre Star Wars, com personagens criativos, uma comédia hilária. Eu adoro como ele brinca com tudo aqui, mas fazendo um filme de fato espacial, uma Space Opera que funciona dentro do que se propõe, mas sempre procurando a comédia, procurando a paródia de forma muito inteligente, muito criativa. É um filme que não pode, em hipótese alguma, ser esquecido. E se você quer dar boas risadas hoje no Prime Video, eu acho que essa aqui é uma das melhores opções para você. Agora, se você curte um romance que se confunde com uma história de amadurecer daquela já aqueceu o coração, dê uma chance para Amigas de Colégio, esse filme precioso que andava sumido do streaming, um filme cult, dirigido pelo Lucas Morrison, e que é bem à frente do seu tempo ao abordar a questão da construção da identidade de uma jovem lésbica no mundo preconceituoso. Ele conta a história de uma adolescente totalmente deslocada no seu colégio, bem solitária, frustrada com a sua rotina e que era lésbica e não assumia por medo de só piorar tudo. Ela tinha um crush na garota mais popular do colégio, que não dava, obviamente, a mínima atenção para ela, mas no aniversário dela, sabe lá por quê, essa menina resolve aparecer na festinha que o pai organizou e ninguém foi. Mas ela não tava ali, sabe, pra acolher ou pra ser amiga. Não, ela tava ali por outros motivos que você vai entender vendo o filme. No processo, ela tasca um beijo nessa menina e sai correndo. Essa garota mais popular. E aí, aquela menina solitária começa a perceber que talvez existisse ali uma oportunidade de ter ou de nutrir algum tipo de sentimento ou uma relação com a garota que de fato ela gostava. E a partir daí o filme ele fala muito sobre essa questão, como eu disse, da construção da identidade, da repressão e todo o efeito disso no destino de uma jovem que só queria ser ela mesma, que só queria ser livre, mas que era obrigada a conviver com essa pressão, com essas imposições e com essa casca que ela cria para se proteger, para não se machucar mais do que ela já se machucava. É um filme muito tocante, eu recomendo de verdade. Mas se você curte filmes tensos, tensos de verdade, a pedida é Perseguição, A Estrada da Morte. Esse filme que fez muito sucesso nos anos 2000, mas talvez muita gente não tenha visto desde então. Conta a história de três jovens durante uma viagem, eles resolvem passar um trote usando esses rádios amadores num caminhoneiro.
armam uma situação bem perversa para esse caminhoneiro, inclusive, só que eles não sabiam que esse caminhoneiro era um sádico que iria tornar a viagem deles um verdadeiro inferno. E eu adoro como esse filme começa como, sabe, daqueles suspenses com personagens jovens, bem típicos dos anos 2000, de aparência inofensiva, mas vai ficando cada vez mais tenso, cada vez mais pesado, cada vez mais angustiante e, ao mesmo tempo, cinematograficamente impactante. É um filme estiloso, é um filme com potência visual, clímax em especial, todo em vermelho, com uma coloração assim que eu acho, assim, principalmente por ser um filme que se passa ali nesse clímax no ambiente noturno, ele é muito expressivo. Enfim, eu adoro Perseguição, A Estrada da Morte. É um filme que eu aluguei muitas vezes na locadora e agora está disponível no Prime Video, então se você não viu, corre para ver. E o que falar dessa cinebiografia que para mim ela é exemplar. Steve Jobs é um belo exemplo de um filme biográfico que consegue encontrar um eixo narrativo e desenvolver esse personagem sem a necessidade de flertar ou de assumir com aquela lógica temporal, começo, meio, fim, uma trajetória assim bem definida, bem desenhada ao longo do filme. Não, é um filme que ele acontece em 3 tempos distintos, em 3 momentos assim muito marcantes para na história da Apple, na história do Steve Jobs, e que refletem muito desse homem, refletem muito da maneira como ele encarava o mundo e o efeito, sabe, um olhar pro criador a partir da sua criação. Eu acho, além das atuações de Michael Fassbender e principalmente da Kate Winslet serem brilhantes, eu acho que é um filme que ele mergulha na intimidade com uma engenhosidade narrativa e um olhar, sabe, atencioso que vai além daquela necessidade de buscar um, sabe, um ponto final, uma conclusão, uma jornada. É um filme sobre o homem, sobre a sua criação e sobre as consequências dela na sua vida. E eu acho que isso é o bastante. Isso é sempre o bastante. Mas o melhor ficou pro final, porque O Sabor da Vida é um filme precioso. É um filme de encher os olhos, de aquecer o coração, que vai te deixar com fome também, porque ele conta a história de um relacionamento proibido, um filme de época sobre um nobre conhecido por seus jantares de luxo que desenvolve uma relação com a cozinheira, a sua cozinheira, a única mulher que ele confiava de verdade para produzir esses jantares. E eu adoro como esse filme ele se conecta com um objeto de estudo dele, que é a culinária, que é a cozinha, que é a comida. Ele se dedica primeiro a desenvolver a relação dos personagens com o alimento para a partir daí falar sobre paixões, falar sobre sentimentos, falar sobre, sabe, tudo aquilo que eles estão construindo naquela cozinha, um relacionamento que nasce naquele lugar e que só poderia acontecer naquele lugar, porque o mundo lá fora ele não estava preparado para um relacionamento, um mundo elitista, um mundo desigual, não estava preparado para um relacionamento entre um nobre e a sua empregada. Eu amo O Sabor da Vida, um dos meus filmes favoritos dos últimos anos. Se você gostou, por exemplo, de Retrato de uma Jovem Chamas, corre para ver esse romance de época que é lindíssimo e muito emocionante. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram da lista? Gostaram das dicas? Qual desses filmes você já viu e amou? Qual desses filmes você quer muito ver e vai assistir? Diz aí nos comentários e não esquece de deixar o like no vídeo, é fácil, aqui embaixo você deixa o like rapidinho. E principalmente de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Como eu disse, estamos chegando à marca dos 6 mil seguidores e eu conto muito, mas muito com a ajuda de vocês para isso. Tchau, gente!